Hoje eu vou responder uma pergunta feita pelo William Baldega, que é o seguinte: por que se mistura kanji com hiragana? A pergunta que ele fez foi exatamente essa, ó, vou ler para você. Por que às vezes é usado um kanji para simbolizar apenas um símbolo? Por exemplo, nesta frase, terebi o mimasu, com este kanji simbolizando apenas o mi. O kanji não serve para juntar vários símbolos em um, e é errado eu usar só o símbolo no lugar do kanji? Ele pergunta sobre a mistura de kanji com hiragana e dá uma frase de exemplo. Inclusive, dar uma frase de exemplo quando você tem uma dúvida é uma excelente forma de você conseguir uma resposta mais clara para sua dúvida. E eu vou falar sobre isso, vou falar sobre a mistura de hiragana, kanji e katakana, que são os 3 sistemas de escrita do japonês. Vou falar sobre o conceito de okurigana também nesse vídeo. Mas antes eu queria começar com a nossa primeira dica de aprendizagem, que é o seguinte: é muito comum quando a gente está começando a aprender japonês acontecer isso. Alguém te dá uma informação, te ensina alguma coisa. Vou te dar um exemplo. No japonês tem 3 sistemas de escrita. Ó, é uma informação totalmente isolada. Eu posso chegar para qualquer pessoa que não sabe nada de japonês e falar: no japonês tem 3 sistemas de escrita. Aí ele pergunta: como assim? O que é 3 sistemas de escrita? Eu pego e falo para ele: 3 alfabetos. Aí ele: beleza, 3 alfabetos. Aí essa pessoa que não sabe nada de japonês faz o seguinte questionamento na cabeça dela: mas como assim 3 alfabetos? Quando que eu uso cada um deles? Aí começa o problema. Eu não tenho como dar uma resposta conclusiva, direta ao ponto e simples, que essa pessoa vai entender sem ela ter outros conhecimentos que ela ainda não tem. E acontece muito isso quando você começa a estudar japonês. É apresentado um conceito para você e você faz questionamentos sobre aquele conceito, que a única forma de responder aquilo é com conceitos que você ainda não sabe. E aí a pessoa que sabe vai tentar te explicar, vai trazer conceitos ainda mais complexos para você, você não vai entender. Na tentativa de responder uma pergunta, o negócio ficou mais complexo e você cria a ideia de que japonês é difícil porque você não entendeu aquilo. Isso se chama inclusive maldição do conhecimento. É presente em muitos professores, criadores de material de qualquer assunto, qualquer especialista em algum assunto, cedo ou tarde vai sofrer disso, que a maldição do conhecimento é você não se colocar no lugar daquela pessoa que está com a dúvida. E aí quando você responde, você se esquece que ela não tem na cabeça dela conceitos e ideias que na sua cabeça já é óbvio, já é claro, você já tem aquele conhecimento. E a dica de aprendizado para você não cair nessa armadilha de ler uma explicação que complica mais do que ajuda, é você justamente focar apenas no que está sendo ensinado para você agora. Você pode ter seus questionamentos, mas faz o seguinte: anota eles e deixa guardado. Por quê? Uma hora você vai ter o conhecimento necessário para aquilo lá ficar claro para você. Então se eu chego para você acabou de abrir lá o livro Desvendando a Língua Japonesa e tá escrito lá: o japonês tem 3 sistemas de escrita. Tá bom, a única coisa que você precisa aprender é: o japonês tem 3 sistemas de escrita. Aí continua lá: vamos aprender o primeiro. Tá, vamos aprender o primeiro. Aí vem a seguinte dúvida: mas quando que eu uso? Para que serve? Tem que escrever na vertical ou na horizontal, de trás para frente? Não. Tá, tem essas dúvidas, anota e deixa no canto, mas foca no que está sendo ensinado agora. Aí a gente vai lá e te ensina, ó, esse símbolo aqui que eu coloquei na tela tem o som de A. Ok, é a única coisa que você precisa aprender. Aí vem questionamentos: mas como que eu vou saber o significado da palavra? Como que eu vou juntar com outras letras? Não, guarda essas dúvidas de lado e foca no que está sendo ensinado agora. Sua vida aprendendo japonês vai ser muito mais tranquila se você fizer dessa forma. Mas olha só, vamos lá. Para responder a dúvida que foi enviada, o primeiro conceito que eu quero te ensinar é uma coisa chamada okurigana. O que é isso? São letras em hiragana que acompanham uma palavra em kanji. Agora olha só, se você não sabe o que é hiragana, kanji, pega o livro Desvendando a Língua Japonesa e começa a estudar ele para você conhecer esses conceitos iniciais. Okurigana é um conceito que eu só tenho como te explicar se você tiver noção do que é isso, ok? Então, seguindo o que eu acabei de falar para você, vai lá e adquire as bases necessárias para entender esse conteúdo. Mas de qualquer forma, você pode continuar assistindo se você não souber, vai anotando as suas dúvidas e vai construindo aí a sua base de conhecimento em língua japonesa. Pegando como exemplo o verbo que o William trouxe, mimasu, que significa ver, o okurigana é o ma e o su. É essa parte em hiragana da palavra. Ou seja, elas fazem parte da palavra, mas estão em hiragana. E quando nós flexionamos um verbo, por exemplo, pegar esse verbo e passar para o passado, é justamente a parte em hiragana que nós mudamos. É o okurigana. Então, ó, temos lá mi, ma, su. Em hiragana temos o ma e o su. Para passar esse verbo para o passado,
mimashita. Eu troquei, né, o final dele, troquei a parte em hiragana e com isso eu fiz a flexão do verbo. Vamos ver mais alguns exemplos de verbos, ok? Eu tenho aqui o verbo otiru, que significa cair. Ó, no final dele eu tenho duas letras aí em hiragana e são elas que eu flexiono para passar ele para outras formas, como passado, negativo e tudo mais. Agora temos o verbo que significa repetir, que em japonês se diz kurikaesu. Repare que esse verbo ele tem duas partes em hiragana. E é totalmente comum isso daí, não tem nada que se preocupar. Vai aparecer mesmo, é a última letra lá que você vai flexionar. Depois temos o verbo que significa lutar, tatakau. No final temos a letra U em hiragana e é ela que nós flexionamos. E por último aí nos exemplos o verbo morrer, shinu. Nós temos aqui a primeira parte em kanji e a segunda parte, né, destacada aí em hiragana, que é o que nós chamamos de okurigana. O hiragana que está presente numa palavra em kanji, num verbo, e é ele que é flexionado. Mas nem sempre isso acontece para flexionar verbos ou palavras. Adjetivos em japonês também flexionam, né? E nós mudamos a parte em hiragana. Mas existem palavras que simplesmente são assim. É assim e ponto final. A palavra tem uma parte em hiragana, uma parte em kanji e uma parte em katakana. Você tem que guardar que a palavra é assim e pronto. Olha só um exemplo. Temos aqui a palavra sukoshi, que significa pouco. A primeira parte é em kanji e temos uma letra em hiragana. Depois temos a palavra shizuka, que significa silêncio. E também a palavra tanoshi, que significa divertido. Esses exemplos foram todos adjetivos, né? E como eu falei, no adjetivo nós também mudamos o hiragana para fazer a flexão. Por exemplo, nesse último que eu dei de exemplo, que significa divertido, se eu quisesse passar ele para o negativo, por exemplo, ele fica tanoshikunai. Eu troquei a parte em hiragana, né? É uma flexão, que aí é um outro assunto, como faz essa flexão. O que você tem que tirar desse vídeo é que a parte em hiragana muda para fazer a flexão. Ou então poderia passar ele para o passado, né? Tanoshikata, quando eu falo que algo foi divertido. E tudo isso leva também a uma ideia que é a importância de você guardar as palavras do jeito que elas são. E ponto final. Nem tudo tem um porquê. Por exemplo, eu vou dar uma palavra aqui que mistura kanji, hiragana e katakana, que é a palavra que significa borracha, né? Borracha de apagar em japonês. Nós falamos keshigomo. Essa palavra ela é composta pelo kanji, né, que significa apagar. Temos uma parte em hiragana, porque ela é derivado do verbo apagar, que é kesu, mas aí ficou keshi. E temos a palavra referente à borracha, né, a goma, que vem do inglês, do katakana, gomo. Então a mesma palavra, ó, isso é uma palavra só, keshigomo. Ela tem todos os sistemas de escrita na mesma palavra. E você não precisa se preocupar tanto com o porquê, você não precisa ir atrás da origem de cada palavra. Se você pensar num japonês nativo, quando ele aprende essa palavra, quando ele escuta pela primeira vez, ele nem sabe escrever, ele nem sabe o que é hiragana, katakana e kanji ainda, porque ele é criança, né? Pensa numa criancinha lá de 3 aninhos, aí a mãe fala, pega a borracha aqui e apaga, né? Naquele momento, ela vê aquele objeto, associa com o som, keshigomo, e aprende o significado. Ela nem sabe o que é hiragana, katakana, que a palavra em katakana muitas vezes é derivada do inglês, ela nem sabe o que é inglês ainda, ela simplesmente guarda aquela palavra. E você pode ter essa mesma abordagem na hora que você está aprendendo um segundo idioma. Outra coisa legal de falar é que algumas palavras são escritas com apenas um kanji, como por exemplo a palavra que significa luz, que é lida hikari. E nós escrevemos ela com um único kanji. Só que, apesar de... Olha só que legal essa parte. Existem palavras que são escritas com um único kanji, ok? Mas nem todo kanji é uma palavra. Nem todo kanji sozinho é uma palavra, ok? Esse próprio exemplo que o William deu aqui na hora de fazer a pergunta, ele colocou o verbo mimasu, que significa ver. Esse kanji presente nesse verbo, ele tem o significado de ver. Lembrando que kanji tem significado por trás. Então, o significado daquele kanji é ver, olhar. Só que ele sozinho não é nenhuma palavra. Ele sempre tem que estar junto ou com outro kanji, ele faz parte de alguma outra palavra em kanji, ou se eu estou usando o verbo, né? Aí ele tem a parte em hiragana. Olha essa distinção. Existem palavras que são escritas com um único kanji, mas nem todo kanji é uma palavra quando está sozinho. Um outro exemplo de palavra que usa esse kanji é a palavra que significa excursão, que é lido kengaku.
Na primeira parte dela nós temos esse kanji, que tem o significado de ver, e na segunda parte temos o kanji, que significa estudo, né? Aprendizado. Então uma excursão é você ver para aprender. Kanjis não são palavras, kanjis são letras usadas para formar palavras. Quando você entender isso daí, vai ficar muito mais fácil o seu processo de aprender kanji e japonês. O japonês vai ficar menos confuso para você. Kanjis não são palavras, eles são usados para formar palavras. E é muito mais fácil aprender eles olhando as palavras que já estão prontas do que pensar em formar a palavra usando o kanji. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi falado nele, deixa nos comentários. Talvez algum conceito que foi falado aqui pode ter sido um pouco avançado para você. A gente quer sempre simplificar ao máximo, mas é o seguinte, se você ainda não conhece as bases da língua japonesa, comece a estudar pelo livro Desvendando a Língua Japonesa, que ele tem justamente o objetivo de pegar alguém que não sabe nada de japonês e ensinar esses conceitos iniciais, esses conceitos necessários para você entender esses assuntos um pouquinho mais avançados, ok? Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau!